Fala aí pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje é dia 1º, né? Hoje é 1 de outubro de 2019, terça-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora é 1h32. Muito bem, quero falar algo aqui que talvez algumas pessoas fiquem com raiva, mas a minha pergunta é: Exército Brasileiro para quê? Para que esta jossa? Para que esta porcaria? Sim, já começo dizendo que o Exército Brasileiro tem que acabar, tem que ser destruído aquela porcaria. Cada um que vai fazer, que vai trabalhar de verdade, porque o Exército Brasileiro é a instituição mais inútil que nós temos. Sim, é a instituição mais inútil. Antes de falar o que eu quero falar, eu quero apenas ler a matéria aqui. Eu quero que vocês acompanhem, olha só. Fiscais do IBAMA acusam Exército de não cooperar em ações contra garimpos ilegais. Documento obtido pelo Globo revela queixas de que por 3 vezes as Forças Armadas se recusaram a dar suporte a operações, provocando cancelamento de 2. Olha só, um documento do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, obtido pelo Globo, afirma que os comandos militares envolvidos na missão de garantia da lei e da ordem ambiental decretada pelo presidente Jair Bolsonaro se recusaram por 3 vezes a dar suporte a operações de combate a garimpeiros ilegais. A alegação dada foi que as ações poderiam resultar na destruição de equipamentos dos infratores. Vou continuar. O documento é um ofício encaminhado no dia 23 de setembro pela Coordenação de Operações de Fiscalização à Coordenação Geral de Fiscalização do IBAMA, diretamente ligada ao presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bim. No documento, o órgão relata que por 3 vezes os comandos militares que atuou na Amazônia negaram apoio às ações de combate a garimpos ilegais na região. Aqui está parte do documento, tá? Parte do ofício interno está aqui. Depois vocês podem dar pausa e ler, tá? Vamos continuar. Foi reportado pelos coordenadores de campo 3 situações em que, embora as bases da GLU e as bases da GCDA estivessem articuladas no mesmo município e no mesmo período os comandos militares recusaram-se a prestar apoio devido ao fato de que a ação do IBAMA pudesse acarretar destruição dos bens. Diz um trecho do documento. CGDA é a sigla para Coordenação Geral de Defesa e Área. Muito bem. Olha só. Procurado pelo Globo sobre a recusa de ajuda ao IBAMA nos casos tratados pelo documento obtido pela reportagem, o Ministério da Defesa enviou nota em que não trata diretamente do tema. A pasta afirma que a Operação Verde Brasil, por ser uma operação conjunta, demanda a execução de ações coordenadas entre as Forças Armadas e agências envolvidas, e que as tomadas de decisões são sempre em conjunto e os resultados são consolidados à medida em que são informados para o comando da missão. E aqui segue a matéria, depois vocês continuem lendo. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Vejamos a situação. Primeiro, a Amazônia sendo destruída tem dobrado o número de invasões a terras indígenas. Engraçado que esses infelizes, esses inúteis, sabe? Esse pessoalzinho aí, esses batedores de casco do exército, eles alegaram que não podia destruir os bens dos garimpeiros ilegais. Primeiro, esses caras estão ilegais. Os caras estão ilegais lá dentro. Eles não é para ter trator e eles se recusam a ajudar o certo. Não, eles querem ajudar o errado. Vocês estão me entendendo? Primeiro,
Para que exército? Gastar dinheiro à toa. Já que dizem que estão sem dinheiro, porque na verdade não está, já provei isso, que já mostrei isso aqui, que não está faltando dinheiro. O que está acontecendo é que estão pegando tudo para pagar a porcaria da dívida pública, que é feita de maneira ilegal e que se recusaram a fazer auditoria. E essa pessoa que recusou foi a Dilma, tá? Mas deixa para lá. Vamos voltar para cá, para esse assunto aqui. Já que dizem que estão faltando, acaba com o exército. Não precisamos desta droga. Não precisamos de exército brasileiro. Porque os caras, em vez de ajudar, o certo ajuda os bandidos. Eles ajudam os caras ilegais. Eles ajudam quem está destruindo. Eles chegam lá para proteger, mas só foram 3 vezes. Não interessa. Não interessa. Se eles estão ali para proteger, proteger quem? Hein? E o que está acontecendo? Tem aumentado o número de invasões de terras indígenas, tem aumentado o número de queimadas, tem aumentado o número de garimpo legal. Inclusive, o próprio Jair Bolsonaro, ele incentiva essas coisas. Falando um montão de besteiras, emitindo decretos que favorecem a ação ilegal das pessoas. E agora, quando entra o exército para poder ajudar o IBAMA, o que acontece? Os caras atrapalham. Os caras atrapalham. E outra coisa, gente, já que falaram que ia flexibilizar armas, por que o exército não está equipado, hein? Primeiro, nós não temos guerra. Nós não temos guerra. O Brasil é um país que em relações internacionais, ele é aquele que pacifica. O povo brasileiro, sim, estou falando cidadão comum, é um povo violento, sim, mas a política do Brasil sempre foi uma política de pacificação. Uma política de relações internacionais sempre foi de pacificação. Tanto é que quando teve aquele problema da briga dos Estados Unidos com a Venezuela, quem é que fazia a ponte? Brasil? Então nós não temos guerra. Para que esses imbecis aí? E outra, eu falei das armas, por que é que esse presidente infeliz, esse juiz eco de bosta aí, que se reuniu com a cúpula da Taurus, ele não quis revelar o que eles conversaram? Por que é que para o exército não teve renovação, não teve como que eu vou dizer, estrutura, não teve armamento, não flexibilizou? Tanto é que tem provas que se o Brasil entrasse em guerra, o Brasil só tinha, ou melhor, o exército só tinha munição para 1 hora. 1 hora de guerra. Hein? Aqui esse presidente aí, que era chamado de bunda suja, ele valoriza o exército? Não valoriza nada. Não valoriza nada. O que o exército sabe fazer hoje? Atirar em gente inocente. Metralhar um carro com um cantor dentro de uma família. Nem em países de guerra tem. Aí quando eu falei aqui sobre isso, vem um otário aqui querendo justificar. Ah, você acha que foi de propósito? Foi de propósito. Foi de propósito. Tá? Você não pode, mas passou um carro aqui que tinha sido roubado. Você não pode atirar em primeiro carro que você vê. Você tem que ter certeza. E você não pode estar metralhando o carro assim. Como que eles deixam o que tinha sido roubado passar e atira no que tinha uma família? Os caras ainda não deixaram ajudar. Fizeram de sacanagem. É um bando de assassinos. É isso aí que é o exército brasileiro. Essa porcaria, esse bando de covardes. Essa porcaria tem que ser destruída. Tem que acabar. O exército brasileiro não serve pra nada. Só pra dar tiro em gente inocente. É pra isso que serve esta droga. E pra ajudar gente ilegal naquela porcaria. Porcaria não é a Amazônia não. É naquela operação a porcaria é aquela operação
as ações dos garimpeiros. É só para ajudar aquela porcaria. Só para isso. Porque a Amazônia era importante. A porcaria é a ação dos garimpeiros, a ação ilegal dos garimpeiros lá. E entra uma porrada de coisa, o pessoal fala, não, eles querem levar desenvolvimento sustentável. Não, gente, eles querem levar um capitalismo predatório bem primitivo, do quando começou, daquele de extradição. Esse tipo de capitalismo que entra lá. Depois vai dizer, não, vamos sustentar. Quer sustentar? Não tem que ter desenvolvimento nenhum lá. O desenvolvimento é o quê? Você levar hospital, você levar escola, você levar farmácia. Ok, até aí, ok. Nada de levar shopping, nada de levar essas coisas. Mantém a estrutura com a vida como ela é, pega o dinheiro internacional e mantém ali, porque a conjuntura social da Amazônia é uma totalmente diferente do que nós vivemos aqui. Será que é difícil entender isso? Se entrar para desenvolver, vai estragar tudo. E perdendo a floresta, o mundo vai sofrer com isso. Simples assim. Simples assim. Eu sei que já teve mais pessoas falando sobre isso aqui, mas eu tenho que falar também. Por quê? Porque tem pessoas que não escutaram. Eu tô aqui para alertar. Aí quando eu falo essas coisas, tem gente que fica com raiva. Ah, eu vou sair do seu canal. Se você é imbecil, vá embora. Mas se você tem consciência, pelo menos, ou você quer aprender um pouquinho, não concordo, mas eu quero ver se você está falando a verdade. Eu vou estudar. Estuda e você vai ver. Você vai ver. Nós precisamos o quê? Manter a Amazônia do jeito que está. Preservar. Quer sustentabilidade? Preserve-a do jeito que ela está. Nada de querer levar esse tal desenvolvimento, que esse desenvolvimento é predatório. Não vai desenvolver nada. E pelo contrário, depois que vier dizer que é sustentável, não consegue sustentar. Só você ver o quadro do Brasil, como é que aconteceu. Quando houve desmatamento, que é o que aconteceu? Houve todo o processo predatório e muitos lugares já são irrecuperáveis. E outra coisa, a floresta amazônica, ela se recupera até um tanto, depois não se recupera mais. Nada disso, gente. E outra, voltando aqui, quem deveria proteger não protegeu, não está protegendo, tá? Um exército inútil, se tiver uma guerra mesmo, que é para proteger o país, né? Se tiver uma guerra, esse exército só tem 1 hora de munição. Para que temos isso? Pode ser pessoal para trabalhar de verdade. É só um pessoal que sabe bater casco. É bater casco. E obedecer a ordens. São um bando de cachorrinhos. E o que tem que fazer eles não fazem. Alguém vai dizer, não, eles cumpriram ordens. Ou então naquele caso lá do músico, que eu não esqueço disso não, que foi morto. E eles foram julgados, o que aconteceu? Foi pelo próprio tribunal militar. Tribunal nojento, podre. Um tribunal marrom, para não dizer outra coisa. Tá? Entender por que tribunal marrom, né? Eles todos estão livres, tinham que pagar pelo que fizeram. Tinha que pagar pelo... Ah, mas alguém mandou eles têm que obedecer? Peraí. Tem que ter consciência. Os nazistas foram julgados só porque obedeceram ordens. Ah, mas se alguém fizer consciência, o comandante manda prender. Gente, nesse caso aí, isso é questão de humanidade, gente. Isso é coisa para não se obedecer. Ah, vai prender por insubordinação. Vocês vão lá e quebrem o comandante de vocês? Poxa, isso é coisa desumana, mandar dar tiro na população. E agora esses babacas aí fazem isso lá na Amazônia. Eu só falo, exército brasileiro já deu, essa porcaria tem que acabar, tem que ser extinta do Brasil. Porque nós não precisamos desta droga. Não precisamos. Só serve para quê? Para atirar na população, para proteger garimpeiro ilegal, para acabar com a Amazônia e para quê? Para bater continência para os outros aí.
Porque se entrar numa guerra mesmo, aí sim, e que se acham machos, se acham porque são do exército, não aguenta um momento, não aguenta nem mais que 1 hora. Então tem munição para 1 hora. Vergonha, vergonha mundial essa porcaria. Ô, gente, tem coisas que irritam, e essa é uma delas. Esse tipo de notícia aqui só mostra que nós estamos ferrados com esse tipo de coisa. Ou o exército acaba, ou nós estamos prejudicados, porque esse exército não serve para nada, só serve para destruir o próprio país. Queria falar uma coisa boa, mas infelizmente não tem o que falar, não tenho algo bom para falar. Mas tenho só a realidade para mostrar, e a realidade é dura muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes ela é dura e é difícil de engolir. Mas é isso aí. Então, grande abraço a todos, menos a esses imbecis aí do exército, e aos demais, grande abraço, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Tchau, tchau, sucesso a todos. Fui.